Que a paz do Senhor Jesus, o seu terno amor e a sua bendita graça esteja sendo dispensada sobre nós nesta manhã. Hoje é um dia muito importante para a Igreja de Jesus. Nós teremos a oportunidade de ser luz, sal, para toda esta querida nação. Há um texto em Romanos 13 que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Todas, as boas e as más, as autoridades justas e as injustas, a que tecem leis que proporcionam o bem-estar do povo e as que tecem leis pensando só no Congresso. Todas elas foram instituídas por Deus. E foram instituídas pela vontade do Senhor. E a nós cumpre obedecê-las. Assim como eu tenho que obedecer e amar o meu pai, mesmo que ele não seja bom nos padrões bíblicos, eu tenho que amá-lo. É uma ordem, não é uma sugestão. E eu recebi a ordem esses dias numa carta que nos enviaram. Enviaram para essa igreja. E eu queria ler uma parte desta carta e orar. Não sei se vocês todos receberam, eu creio que receberam essa carta. Ela foi escrita por Paulo para nós. Paulo, muito conhecido desta igreja. Ele disse assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Receberam essa carta de Paulo? Levanta a mão, quem recebeu? Quem não recebeu? Eu posso arranjar uma cópia para você. Nessa carta, ele não aconselha. Ele diz: antes de tudo eu exorto que se ore. E hoje eu queria fazer isso, nada mais. Tanto pela manhã como à noite, eu queria abrir um espaço para que nós entremos na intimidade daquele que é, que era e que há de vir, e oremos por esta nação. Não é só votar, é orar e votar. E depois de votar, orar. É isso. Antes de tudo, antes da votação, antes de ele assumir, depois que ele assumir, orar. Vamos fazer isso? Nos colocando em pé. Essa carta Paulo escreveu para essa geração, para nós, para essa igreja. Ela tem o meu nome. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, em favor de reis e todos que se acham investidos de autoridade. Nisso, teremos vida tranquila e mansa. Essa é a vontade de Deus. Pronto, acabou-se. Então, essa carta veio de Deus através de Paulo, o nosso irmão Paulo, a quem vocês conhecem, a quem vocês amam e leem. Paulo recebeu de Deus e passou para a gente.
de forma escrita. Orem pelas autoridades. As que vocês gostam e as que vocês não gostam. Para que vivamos vida tranquila. Amém? Senhor, este dia é um dia importante, não apenas para a igreja, mas para essa querida nação. Esse povo tão ordeiro, tão acolhedor, tão amado por outras nações. Não há nenhuma nação nessa terra inteira que rejeite um brasileiro ou que tenha alguma coisa contra a nação brasileira, porque ela é hospitaleira, ela é de um povo amável, e eu louvo o teu nome por isso. E nós queremos pedir ao Senhor aqui, conquanto igreja de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Deus, todo este povo, e pela tua igreja possa abençoar também os governantes, aqueles que estão sendo votados, que o Senhor possa orientar a tua igreja, dando direção à luz de tua palavra, para que as decisões acerca do voto sejam pautadas não na amizade, mas no que a tua palavra requer de cada um de nós e dos nossos governantes. Nós sabemos isso. A tua palavra revela, não é escondido, não precisa de uma tradução, está tudo claro ali. Nos ajude a fazer uma leitura da tua vontade e votar segundo o teu coração. Abençoe, ó Deus, esta nação, escolhendo o Senhor mesmo, os nossos governantes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Ainda, em termos de eleições, o edital desta semana nos fala sobre a necessidade de nós buscarmos Deus, porque neste mês, especialmente neste mês de outubro, nós, membros desta igreja, teremos 4 ocasiões em que nós iremos expressar o voto entendendo a vontade de Deus. 4 ocasiões. Eu não sei se isso vai se repetir em outro lugar com outra igreja. Na primeira semana, a nossa dependência de Deus para eleição de âmbito nacional e estadual. Vamos eleger presidentes, senadores, deputados, governadores. Vamos orar para que Deus nos oriente. Na semana seguinte, segunda semana, a denominação e esta igreja tem o compromisso de orar para ouvir de Deus acerca de sua vontade para a liderança da denominação para os próximos 4 anos. Na quarta-feira e quinta-feira, muitos oficiais estarão se deslocando daqui para Anápolis, onde acontece um concílio. E nesse concílio haverá uma eleição nacional. A igreja se fará representar isso. Vamos orar para que Deus possa abençoar isso. Na terceira semana é a vez de nós aqui ouvirmos o Senhor e escolhermos os nossos oficiais para os próximos 4 anos também. Diáconos e presbíteros. Gente que vocês, debaixo de oração, indicaram. E que o conselho orou e consultou. Alguns desses já responderam, outros ainda não. Estatutariamente, eu preciso passar, a partir de hoje, uma relação dos nomes que vocês indicaram, que o conselho em oração e em reunião aprovou e que consultou. Alguns deles ainda não deram resposta. Os que já deram resposta, alguns não aceitaram. Dentre os que aceitaram, eu quero passar para vocês os nomes, para sermos legais com o estatuto, que reza que 21 dias antes da eleição, nós precisamos, 14 dias, nós precisamos trazer para o conhecimento da igreja. 14 dias antes, tá bom? Então eu vou ler os nomes sob a atenção de vocês, tanto no culto de hoje, agora como da noite também. Após isso, eu vou expor essa
relação de indicados no mural da igreja para o vosso conhecimento. Não tem ainda aqui o nome de todos que não responderam ainda. Então eu vou ler, tá bom? Para o conhecimento de vocês. Para diácono, a igreja indicou, alguns irmãos reuniram e indicaram, o conselho orou e consultou. E alguns ainda não responderam. São eles: José Irã Mota Barbosa, Vantuil Gomes de Lima Júnior, Ralph Coelho Lima, Nicola Jardel Ribeiro Nogueira, Alancaster Schneider Librelon, Fabrício Faria, Iberval Rodolfo Castilho, Fábio Veríssimo de Lima, Josias Custódio Júnior, Ricardo Mendes Cavalheiro, Tiago Teixeira Ramos, Antonieto Grangeiro Filho, Ebner Eli Grangeiro, Rubens Custódio, Rodrigo Menezes, Tadeu Batista Pires, Delson Fred Batista de Oliveira, Edson Teodoro Quadro, Pedro Galvão de Moura, Renato Abraão Feres Laode, Alberto dos Santos, Amauri Alves dos Santos, Wagner de Oliveira Lima, Antônio Celestino Julião, Antônio Marcos do Nascimento, Márcio de Freitas Minix, Rubens Isaú Muramoto, Gabriel Facine Nunes Andrade, Rubens Alexandre Miranda Muramoto, Jeter Guedes Melo, Reinaldo de Souza Fruto, Daniel Villanova Soge, Marcos Rubens Custódio, Paulo Henrique Pereira Amaral dos Santos, Pablo Miller Seixas dos Santos, Carlos Eduardo dos Santos Souza. Esses foram indicados, consultados, alguns ainda não deram resposta, outros já deram resposta. Então eu deixei junto para que não houvesse confusão, tá bom? Para presbítero, a igreja manifestou indicações, o conselho se reuniu e já consultou. Ainda não obtivemos resposta de alguns. A boa maioria sim, e outros responderam não. Os que responderam não, eu nem vou colocar aqui o nome. Se você indicou e o nome não apareceu, é porque ele não aceitou. Tá bom? São eles: Josué do Amaral Lara Júnior, Vantuil Gomes de Lima, Jonas Kelber Aquino, Davi John Barnett, José Irã Mota Barbosa, José Irã Mota Barbosa, Marcos Antônio Gondim de Vasconcelo, Josias Custódio, Alancaster Schneider Librelon, Samuel Macedo Coutinho, Tadeu Batista Pires, Joelmir Guedes de Melo, José Carlos Silva, pastor José Carlos Silva, pastor Daniel Garelha, pastor Idelfonso Benedito de Souza. Foram indicados para o presbitério. Alguns já responderam. Os que responderam negativamente, eu já tirei o nome daqui, tá bom? Orem por isso. Não há necessidade de você consultá-los. O conselho tem essa responsabilidade. Você indicou o Rui Barbosa. Não precisa você falar com ele: ué, Rui Barbosa, indicamos o seu nome e você não aceitou? Porque isso pode causar um mal-estar. Tá bom? Então é o nosso conselho que você não o faça. Ou você orou, você indicou, o conselho se reuniu 2 ocasiões. Nós oramos e os consultamos. Alguns ainda não deram resposta. Tá bom? À noite eu farei só a leitura, sem essas explicações todas, para não cansá-los. 2, 4, 5, vamos cantar? Obrigado. 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 Convido a igreja a se colocar de pé.
podem sentar. E por gentileza, abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Versículo 1, depois reiniciando no versículo 5. Lucas 11, 1. Depois o 5, estendendo essa leitura até o versículo 10. Eu ficarei na responsabilidade dos ímpares, portanto vou ler o 1º e o 5º. A igreja, em uníssono, o 6º e assim até o 10º, tá bom? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Palavra de Jesus esta, viu? Vamos cantar 2 louvores ao nosso Deus. Convido aqueles que puderem para se colocar de pé novamente. O primeiro cântico fala que Deus é o Rei das Nações. Então, Ele é o Rei do nosso Brasil, Ele é o dono de tudo isso, Ele nos criou, Ele criou o Brasil. Então, se você está com dúvidas, se você está com aflições, com medo do que virá do nosso futuro, ore para Deus e peça que Ele conforte o seu coração, pois Ele sabe de todas as coisas.
vamos dizer a Deus que nós viemos aqui para adorar e nos prostrar diante dEle. Dizer que só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E que a nossa vida está totalmente entregue nas mãos dEle. Nós agradecemos porque o Senhor mandou o seu único Filho para vir aqui para a terra, Senhor, para nos livrar de todo o pecado e nos dar o perdão e a Tua graça, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia no nosso país, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e que o Senhor coloque o Teu candidato, Senhor. Que o Senhor venha estar escolhendo o homem que vai governar o nosso país da melhor forma possível, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Por favor, abra a sua Bíblia. No Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10. Essa semana foi uma semana bem corrida. Tivemos uma reunião do conselho na terça-feira. Quinta-feira. E foi batido então
o martelo acerca das últimas indicações que a igreja apresentou. E por conta disso, eu fui informado que nem todos os indicados, candidatos, foram ainda consultados. Alguns estão em viagem e não foi possível, tá? Mas a grande maioria já foi, falta apenas a gente receber a resposta. Obrigado, Miriam, pela observação. Versículo 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Bem-aventurados sois. Quero convidar o Neto que venha aqui orar para que Deus abençoe a palavra ao nosso coração. Mohamed, Mahmoud, Hussein, Ali, Neto. O nosso netinho, como ele é conhecido na família. Isso, pai. Obrigado, Neto. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe em paz e em segurança para a Tua casa. Esteja agora conosco, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra, ministrado pelo Teu servo, Senhor. Que ela venha ao encontro e de encontro ao nosso coração, para que mudemos as nossas atitudes, por favor, ou corrijamos o que tenhamos feito errado, Senhor. Que o Senhor também abençoe e esteja conosco na EBD, deixando todo mundo em paz para poder votar segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Abençoe-nos também para que voltemos à noite na igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Uma certa ocasião, os discípulos ouviram Jesus orar. E eu acredito, pessoalmente, que eles ficaram assim, impactados. Não apenas pelo poder das palavras apresentadas ali, como também pelo resultado da oração. Várias ocasiões isso aconteceu. Numa delas, eles disseram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Eu não quero acreditar que eles não soubessem orar. Até porque já era por volta da metade do ministério de Jesus. E eles ouviram. Eu entendo que esse pedido no capítulo 11, versículo 1 de Lucas, dá-se pelo que eles viram e ouviram como resultado da oração. Quando o Senhor Jesus sai de Jerusalém para dormir em Betânia, ele dorme e tem fome. No caminho ele sente fome e ele vê uma árvore, ele chega para comer o fruto dela e ele não encontra. Aí então ele diz: nunca mais nasça fruto, ninguém mais coma. E foi embora. Quando eles retornam, a árvore estava seca, até a raiz. Aquilo impactou a visão deles. E eles então desejavam algo assim. Não sei quantos de vocês já foram impactados por uma oração. Gente, aquela oração me edificou. Eu fui edificado por aquela oração. Não funcionou. Sorry. E você ouviu a oração e você, entendendo que aquela oração não havia sido registrada, você pegou algumas palavras porque
ela impactou você. Aquela oração edificou você. Ela mudou alguma coisa dentro de você. Como orou o Neto aqui. Que a palavra mude as nossas ações. Não sei quantos de vocês já foram assim impactados. Gente, só a oração já me edificou. Posso ir para casa. Deus já falou comigo nesta oração. Aquilo fez bem a você. E é provável que por conta disso, você tenha aprendido. Os discípulos sabiam conversar com Deus. Sabiam orar. O que eles queriam, na verdade, como é que eu faço para orar e acontecer? Qual que é a palavra-chave que abre as portas? Qual que é a oração correta que cura os enfermos? Qual é a oração que traz emprego? Qual é a oração que pacifica os relacionamentos? Existe uma oração Shazam, abracadabra, pirlim pim pim. Existe? É essa que eu quero. Nos ensina essa oração, porque eu não quero perder tempo. Se o Senhor vai dizer não, então eu não vou orar, ué. Porque nós oramos na expectativa do sim. Não é isso? O não a gente já tem. Ou não é assim? Será que a oração pode fazer Deus dizer sim ao que ele já disse não? Na oração, a Daniela pediu que Deus escolha os candidatos. Eu creio que ele já escolheu. Nós é que precisamos entender a mente dele, né? Então a oração é sábia. Senhor, quem é que o Senhor escolheu, hein? A, B ou C. E nós vamos nos sujeitar à vontade dele. Senhor, olha, eu quero casar. Eu tenho esse e esse pretendente. O cara é bom, né? Tem um leque de 4. Desculpem o riso. Muita coisa veio à mente. Aí ele vai escolher. Como é que ele faz? Qual o critério? Bem, esse aqui é muito grande e largo. Não. Esse é muito baixo e tem a boca grande. Também não. Esse aqui é muito fino. Vai nesse aqui, vai. Como é que a gente escolhe? A gente sujeita a Deus isso. Senhor, uni, duni, te. O escolhido foi... Como é que a gente faz? Temos aí alguns candidatos. Como é que a gente faz? Você vota no mais bonitinho? Você vota no mais experiente? O critério que eu tenho escolhido é o da palavra de Deus. O que esse se propôs a fazer em harmonia com a palavra. Porque esse daqui disse coisas que vai fazer que são contrárias à palavra. E se são contrárias à palavra, a igreja paga o pato. A igreja sofrerá as influências. O povo não terá paz. Porque a paz se estabelece quando os nossos governantes entendem os projetos de Deus para a nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nossa geração é uma geração que se afastou da oração por várias razões. Uma delas é a modernidade. Os meios de comunicação, o acesso facilitado à internet. Essa evolução nos afasta da contemplação. Há alguns anos atrás, quando o filho saía de casa para estudar fora, para trabalhar fora,
O único recurso que a mãe tinha de contato com ele era a oração, e ela orava. Não havia facilidade de telefone. Aí ela orava. Senhor, meu filho está longe, ele foi trabalhar, ele foi estudar. O senhor pode ir lá? Eu não posso. Visita, guarda, protege aquela menina do que é mal. E as mães e os pais oravam. Hoje não precisa mais orar. Ela pega o celular, o WhatsApp e está conversando e vendo que ele não cortou o cabelo. Ela está vendo que há uma sujeira atrás da orelha. E que o dente está amarelo e ela supõe que ele não está escovando de noite. Aí então ela já tem como observar e falar, porque a imagem ao vivo dele está aqui na mão dela. Ela vai orar para quê? Ela conversa com ele. A tecnologia não estimula a oração, afasta. Quando nossos filhos queriam casar e não sabiam como escolher, a gente ia para a oração. Hoje não. Hoje, por conta da tecnologia, não fazemos mais isso. Quando nós desejamos ter filho, há alguns anos atrás, e nós queríamos que fosse hominho, para chamar de Júnior, de filho, ou sei lá, queríamos mulher, para dar o nome da vovó, juntar o nome da mãe com o nome do pai e dar o nome para o filho. A gente orava. Ai, Senhor, olha, eu quero um menininho. Eu fiz isso 37 anos, 38 anos atrás. E eu falei, Senhor, eu quero homem. Não é para chamar de Júnior, porque ninguém merece o meu nome. Mas eu quero um homem para jogar futebol comigo. E antes de saber, eu comprei um carro azul, e cortina azul, e tudo azul, e bola do Flamengo para ele. E nasceu homem. Quando veio o segundo, a Beth queria menina. Aí nós oramos e tinha nome. Ai, Senhor, tudo rosinha. E veio menina. Não quer dizer que porque eu orei, eu não sei. Mas eu orei sim. E eu disse para Deus, Senhor, eu quero homem. Primeiro homem. Esse negócio é meio machista, mas é assim que eu quero. E falei, funcionou. Hoje, não precisa mais orar. Você vai no médico, você vai ver o que é homem, é mulher. Aí pronto, o médico diz, é menino, é homem. É uma menininha. A gente escolhe o nome e a partir dali você não ora mais, porque a tecnologia não incentiva, não estimula isso. O agricultor plantava e ia para o joelho. Ai, Senhor, eu plantei milho, eu plantei feijão. Eu oro porque o Senhor manda chuva. Manda chuva para salvar a lavoura. Hoje não. Você entra na internet e vê se vai chover. Se há uma previsão de chuva, você planta. Se não, você não vai jogar fora a semente. Porque a modernidade, ela afasta a gente de Deus e da dependência de Deus. O mundo, antigamente, era rural. Cachoeira, rios, chuva, cheiro de mato. Isso é contemplativo. Lua, sol, pôr do sol, nascer do sol. Isso é contemplativo. Hoje, o mundo é urbano. Fumaça, buzina, concreto, cinza. Isso não estimula a contemplação. Isso não desperta em mim um desejo de orar. Pelo contrário, isso me afasta. Outra coisa que nos estimula a não oração é a violência. Houve um tempo em que esses malucos invadiam escolas e matavam gente e nem ficava sabendo. Hoje, um sujeito entra com um carro numa ponte lá em Londres na mesma hora. Eu sei. Porque a mídia traz para minha sala a violência de fora. A miséria quase não me avizinhava. Hoje, ela interfere nas minhas decisões. Isso não estimula a oração, pelo contrário, nasce na gente um desejo de vingança, de ira, quase que incontrolável. E a gente, em vez de ir para a oração, queremos saber de quem é a culpa. Isso é culpa do governo. Isso é culpa desse povo assim.
isso é o nazismo, isso é o fascismo, isso é aquilo. Nós conceituamos em vez de ir para a oração. Essa violência e miséria que estava fora, ela entrou, a televisão a trouxe para mais perto. Às vezes entra no meu relacionamento íntimo com os filhos, com o pai, com o cônjuge, e muda, modifica. Antes a pobreza era natural, hoje ela é gritante. E isso afeta diretamente a minha oração. E por conta disso, alguns desistem de orar. Orar para quê? Não vai mudar? Mas tem alguns argumentos que nos ajudam a voltar para a oração. Esta geração age de duas formas. Primeiro, ela não crê totalmente e nem descrê totalmente. Ela não se decide, não se define. E isso é um deísmo. Nós ficamos em cima do muro, Jonas. Nós não decidimos e achamos que é sábio isso e não é. Essa geração que desaprendeu de orar, que desacostumou-se de orar, ela mergulha num ativismo desenfreado, que justificam-se algumas ações nossas. Não dependemos de Deus. O Deus, de acordo com o deísmo, criou e abandonou. Deus criou e nos deixou à margem da situação. Quem define é a situação. Então essa geração não vê a necessidade de orar. Eu quero dar a vocês duas razões pela qual orar. Para voltarmos a orar. Primeiro, é porque a oração, ela nos torna mais gente, mais alma. É a oração. É a busca de Deus que me torna mais humano. É o encontro do homem com Deus que faz com que esse homem se ache e ache o próximo. Não é buscando Deus no homem, é buscando o homem em Deus. Eu quero estimular vocês a orarem, a voltar à oração, a entender que aquele Deus Todo-Poderoso espera e procura alguém que se coloque na brecha para que ele não destrua a nação, para que ele mude a nação, para que ele mude o coração dos governantes, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor e não do partido que ele pertence. É o Senhor que endurece e amolece o coração de Faraó. E isso é feito por meio de oração. Nunca se aprende a ser homem com o homem, aprende-se a ser homem com Deus. Nunca se aprende a ser pai com o seu pai, assim com o Pai Celeste. Não se aprende a criar filhos olhando para sua mãe, mas para o Criador. É esta a ideia da oração. Quer conhecer mais do homem? Volte-se para a oração. Quando o homem busca o homem, no homem, o humano se perde. Quando o homem busca o homem, no homem, a alma se extravia. O bem desaparece. É por isso que o humanismo faliu. Está com problema de relacionamento? Busca Deus, velho. Busca Deus. O cônjuge fez algo que você não aprova? Fale para ele, isso não é certo. Ele voltou a fazer, diga para Deus, o Criador, o Pai dele. Senhor, eu já falei com ele, mas não resolveu, agora fala o Senhor. Eu já conversei com ele sobre esse erro, mas não houve mudança. Eu creio que o Senhor pode convencê-lo. E o Senhor tem meios e recursos, está nas tuas mãos. Agora, quando Deus começar a agir, deixa. Não ponha a mão no que Deus está fazendo.
porque Ele sabe o que faz, quando faz e por que faz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vocês não desejaram isso? Bem, se não traduzir o desejo em oração, por isso passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Jeremias 29, a partir do 11 até o 14, esse texto. A oração nos torna mais humanos, mas por fim a oração nos torna mais maduros, mais experientes. É só na oração que Deus segreda os seus projetos, revela os seus segredos. Eu lamento, como Caio Fábio disse, nós sejamos uma oração que desaprendeu de orar. E que tem no peito vários botões. E que ora com base nesses botões. Relaciona-se com Deus com base no digital. A oração mecânica da refeição fica do lado direito. A oração para dormir é aqui abaixo. Você aperta, aciona e sai. A oração da viagem é aqui, perto da costela. Você aperta e sai a oração da viagem. A oração de arranjar namorado é bem no meio do coração. Você aperta, aí já sai. Tudo mecânico. Tudo ensaiado. Teria Deus prazer em algo assim? Eu creio que não. A oração nos torna mais maduros. Não apenas mais humanos, mas maduros. Vamos voltar à oração? Deus tem coisas para revelar. O texto diz aqui, exultava o Senhor em oração. Exultou em oração, uma grande alegria. A Bíblia diz que ele tirava tempos para orar sozinho, tempos para orar com gente, mas ele sempre orava. A alma estava em angústia, uma tristeza se avizinhava, ele orava. Havia alguém enfermo, ele orava. Tinha alguém para ser ressuscitado, ele orava. Tinha um pão para ser multiplicado, ele orava. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque você ocultou isso para os instruídos, mas o Senhor revelou para todo o teu povo. Simples. O pequeno entende isso. Coisas que estão ocultas foram reveladas para nós. Não existe oração poderosa. Existe oração e não oração. Poderoso é Deus. São Francisco escreveu uma oração que eu acho que quase todos nós conhecemos. Não é isso que eu falo. Você pode escrever a sua oração, mas não deixe ela ficar mecânica. Jesus falou da oração aqui em Lucas capítulo 11. E vós orareis assim. Não é para você decorar isso. Não tem palavra-chave mágica. Não. Poderoso é Deus a quem você ora. E Ele abriu uma porta para nós orarmos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Está aqui. Vamos fazer isso agora? Curva a sua cabeça. Dependa de Deus. Eu não sei qual é o assunto que mais ocupa a tua mente em oração. Eu não sei se é a tua saúde, se é a tua família. Eu não sei se é o governo. Eu não sei se é a paz na cidade, paz mundial. Eu não sei o que ocupa mais a tua oração. Mas Deus está ouvindo. Diga a mesma coisa com outras palavras. Tente. Invente. Faça uma oração diferente. Plim, plim. Faça isso. Tenha um relacionamento vivo. Vivo, irmão.
vivo com o teu pai. Ore pela comunhão. Ore pelo prazer de estar na presença do pai. Conta para ele do teu problema, da tua luta. Divide com ele. Diga que você não está aguentando mais, mas diga para ele. Junte-se a 2, 3 pessoas e orem pelo mesmo motivo. Orem por mim 1 hora, porque a minha alma está abalada. Diga isso. Senhor, eu quero agradecer pela tua palavra que nos estimula a orar. E pedir ao Senhor que ouça e responda às nossas orações no tempo do Senhor, do jeito do Senhor. A nossa oração, Senhor, que entendemos na tua palavra, não é um veículo para fazer o Senhor mudar de ideia, mas é um veículo para nos fazer mudar de vida. Ela vai nos tornar mais humanos, mais espirituais, mais alma, mais gente, menos concreto, mais verde, menos cinza. Eu creio que a oração é esse instrumento que nós temos para uma automudança. Ajude-nos a começar em nós aqui. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Quero convidar os oficiais, por gentileza, que estejam comigo aqui à frente. Quero justificar a ausência do pastor Vinícius. Ele foi convidado para pregar no aniversário da igreja que o levou a Jesus, em Brasília. E ele está lá desde sexta-feira. Pregou ontem, prega hoje de manhã e à noite também. E já vai ficar para participar do concílio que começa quinta-feira. Orem por esse concílio, meus irmãos, para que a política não entre na denominação, para que não sejamos influenciados pelo meio, mas que dobremos os joelhos e ouçamos o Senhor. Tá bom? Aqui, em Lucas mesmo, capítulo 22, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Versículo 19. Vamos nos colocar em pé. Mesmo com o compromisso de votar, alguns estão trabalhando, são mesários. Os diáconos chegaram aqui cedinho e prepararam para nós isso daqui. O pão. É um pão comum. Especial é a lembrança que ele nos traz do Senhor Jesus, que deu o seu corpo. Nós vamos orar agora, tá bom? Pela sua vida e a sua participação, para que Deus possa lhe abençoar. Quero convidar o presbítero Manuel, que é pastor comigo aqui na igreja, que dê graças pelo pão, meu irmão. Em seguida, a sua oração, os que irão participar permaneçam em pé, por gentileza, por favor. Mais uma vez, Senhor, somos gratos por este momento que o Senhor nos proporciona. Sim, somos gratos mesmo. Quando os nossos pensamentos se voltam para a cruz do Calvário e pelo sacrifício de Jesus Cristo ali por nós. Nós te agradecemos por este pão, que nos relembra o corpo de Jesus, dado ali no cruz. Por favor. Te pedimos, ó Deus, que tu nos abençoes nesse momento, para que sintamos a tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Por gentileza, meus irmãos, por favor, sirvam ao povo de Deus. Por favor. Obrigado. Deus abençoe. Vou ajudá-los.
Hoje somos um número reduzido por conta do dia. Meus irmãos, por gentileza. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Amém. Versículo 20 diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós iremos agradecer agora ao Senhor pelo o sangue dele vertido na cruz em nosso lugar, que é trazido na lembrança deste cálice aqui. Marcos Deman, por gentileza, meu irmão, ele é pastor conosco aqui, irá dar graças ao Senhor. Em seguida da sua oração, nós iremos permanecer em pé e participar destes elementos, tá bom? Senhor nosso Deus, quero te agradecer, Pai, porque mais uma vez nós como irmãos nos juntamos ao redor da tua mesa, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela cruz, obrigado, Senhor Deus, pelo teu sangue, pelo teu sacrifício, Pai, que perdoa todo o pecado, Senhor Deus. Ainda juntos, Pai, queremos nos lembrar e te pedir pela abençoada terra brasileira, Pai. Sê, Senhor Deus, com o dia de hoje, ilumina, Senhor, os nossos corações para que nós escolhamos, Pai, aquilo que seja a tua vontade, Senhor Deus. Queremos te pedir que a tua igreja, Senhor, seja luz nessa terra. Nos ajuda a cada um de nós, Pai, a refletirmos o teu amor, a refletirmos, Pai, a darmos testemunho para esse povo, Senhor Deus, que tanto precisa do Senhor. É isso que nós te pedimos, te agradecendo e pedindo perdão pelos nossos pecados. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ao receber, conserve em mãos para participarmos juntos, por gentileza. Deus os abençoe, irmãos.
Foi alguém esquecido? Colocar em pé, meus irmãos, por favor. Disse Jesus: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Amém. Quero convidar o presbítero Carlos Guedes, que vem aqui à frente, por gentileza, orar encerrando essa nossa reunião, confirmando sobre os cuidados do Senhor este momento. Bondoso Deus, muito obrigado por estar na tua casa. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião onde nós aprendemos a necessidade que temos de depender mais do Senhor através da oração, Senhor. Ó Deus de amor, reconhecemos isso, Senhor, que precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. Somente o Senhor agindo em nosso ser, em nossa alma, em nosso coração, é que realmente podemos nos tornar mais humanos, podemos nos tornar pessoas mais sensíveis, ó Deus, ao teu querer e à tua vontade. Ó Deus de amor, a tua palavra falou ao nosso coração, aos teus servos, através do teu servo, Senhor. Agora nos ajude, Senhor, a seguir essa orientação. Nos ensina a orar, Senhor. Assim como o Senhor Jesus, o nosso Senhor, orou, Senhor, nós queremos orar também, Senhor. Ó Deus de amor, abençoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Chega-se a nós, Senhor. Carecemos do Senhor, da tua graça e da tua misericórdia sobre nossas vidas. Só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode nos direcionar. Só o Senhor pode iluminar o nosso caminho. Só o Senhor pode dar o socorro que precisamos. Só o Senhor pode, Senhor, nos abençoar graciosamente. Por isso nós rogamos ao Senhor. Venha, Senhor, sempre estar nos ajudando a estar em intimidade com o Senhor mesmo, de maneira que possamos alcançar a plenitude da tua presença em nosso coração e nossa alma. Abençoa todo o teu povo, Senhor. Abençoa a nação brasileira. Nesse dia, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração cantada? Vamos lá? 627. A nossa oração final hoje vai ser cantada. Após o cântico, estaremos impetrando a bênção apostólica. 627. Salve
Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor direcione os teus passos. O Senhor direcione os teus sentimentos, o teu falar e o teu calar, o teu agir. O Senhor te ajude a se posicionar na empresa, no condomínio, em casa. O Senhor te abençoe. Fortaleça a tua fé. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias ternas de Jesus Cristo, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui, com toda a nação brasileira, com toda a tua igreja, hoje e até a volta de Cristo Jesus. Amém.